Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Machado, professor de Direito Eleitoral do Gran Cursos Online. Quero tratar com vocês sobre uma dica de direito eleitoral para o concurso de delegado. Vamos conversar sobre as competências da Justiça Eleitoral para julgar o conflito de competência e crimes eleitorais. Segundo o Código Eleitoral, tem competência para julgar conflito de competência o TSE, os TREs. Juízes, juntas eleitorais, não julgam conflito de competência. O TSE julgará o conflito de competência quando ele for instaurado entre tribunais regionais eleitorais, bem como quando ele for instaurado entre juízes eleitorais de estados diferentes. Quando o juiz eleitoral que atua, que exerce sua função jurisdicional em uma zona de um estado e outro juiz eleitoral que exerce sua jurisdição em uma zona de um outro estado ou membro, quem resolve este conflito de competência é o Tribunal Superior Eleitoral. Já os TREs julgam o conflito de competência quando for instaurado entre juízes eleitorais do respectivo estado. Ah, professor, o que é esse tal de respectivo estado? Imagine você, o estado do Amazonas. Se nós tivermos um conflito de competência entre dois juízes eleitorais que atuam no estado do Amazonas, quem é que julga esse conflito? O TRE Amazonas. Se nós tivermos um conflito de competência instaurado entre dois juízes eleitorais que atuam em uma das zonas do estado do Acre, quem é que vai julgar? O TRE do Acre. Diferentemente, se nós tivermos um conflito de competência entre um juiz eleitoral que atua no estado do Acre e um juiz eleitoral que atua em uma das zonas eleitorais do estado do Amazonas, como estamos falando de estados diferentes, quem vai resolver o conflito de competência será o Tribunal Superior Eleitoral. Quanto à competência para julgar crimes eleitorais, o Código Eleitoral diz que o TSE julga nos crimes eleitorais e nos crimes comuns conexos aos crimes eleitorais, diz que o TSE julga os seus próprios ministros e julga os juízes dos tribunais regionais eleitorais. Diz o Código Eleitoral que ministro do TSE, juiz do TRE, se praticarem crime eleitoral e crime comum conexo a um crime eleitoral, quem julga é o TSE. Contudo, esta competência está revogada. Não foi recepcionada pela Constituição de 88. Segundo o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se o ministro do TSE, Tribunal Superior, crime eleitoral é um tipo de crime comum e diz a Constituição Federal, lá no artigo 102, inciso 1º, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nos crimes comuns os ministros de tribunais superiores. TSE, Tribunal Superior, crime eleitoral é um tipo de crime comum. Logo, se o ministro do TSE praticar um crime eleitoral, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Quanto aos juízes dos TREs, se cometerem um crime eleitoral é um tipo de crime comum. E quem julga os juízes dos TREs nos crimes comuns é o Superior Tribunal de Justiça. Logo, se um juiz do TRE praticar um crime eleitoral, que é um tipo de crime comum, quem vai processá-lo e julgá-lo será o Superior Tribunal de Justiça. O TSE não tem competência penal originária. O Código Eleitoral, na parte que trata da competência criminal eleitoral do TSE, não foi recepcionada pela Constituição de 88. Quanto à competência dos TREs para processarem e julgarem crimes eleitorais, o Código Eleitoral diz assim: os TREs vão processar e julgar originariamente os juízes eleitorais nos crimes eleitorais e nos crimes comuns conexos. E agora, será que isso também está revogado? Será que não foi recepcionado pela Constituição de 88?
Para responder a esta pergunta, basta que façamos uma leitura do artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar os juízes de direito nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Veja, a Constituição explicitamente resguardou, preservou a competência da Justiça Eleitoral julgar os juízes de direito que estão no exercício da função eleitoral quando praticarem crimes eleitorais e crimes comuns conexos aos crimes eleitorais. Por essa razão, eu posso afirmar para vocês que os TREs julgam os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos cometidos pelos juízes eleitorais. E, finalmente, quem não tem foro por prerrogativa de função é processado e julgado nos crimes eleitorais e nos crimes comuns conexos pelo juiz eleitoral que atua no primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral. Junta Eleitoral não julga crime eleitoral. Pessoal, com isso nós terminamos a nossa dica de hoje. Que Deus te abençoe. Bons estudos. Que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui na nossa próxima dica.